Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar de algumas das figuras do futebol português e que prometem ser figuras no próximo fim de semana, como é o caso de Rui Vitória e António Salvador. E vamos também falar do novo ciclo competitivo que se avizinha e os seus eventuais condicionalismos aos quais temos que estar muito atentos. Comecemos por falar do fantoche Rui Vitória, o Sonso Vitória. O Sonso Vitória é o verdadeiro cobardola. Porque o cobardola não é aquele que tem personalidade. O cobardola é aquele que está calado quando é atacado. Que nada diz quando se sente pequenino. Mas depois, quando alguém lhe dá uma bébia, ele ataca ferozmente. Porque ele é o cobardola. Porque ele não se mete com ninguém que o ataca. Ele só aguarda o momento certinho onde os outros demonstram ter alguma fragilidade. E a verdade é que Sérgio Conceição... E quero dizer isto com toda a clareza porque não fuja nenhuma questão. Sérgio Conceição, no meu entendimento, não esteve bem na última conferência de imprensa e não esteve bem por uma simples razão. O Sérgio tem que perceber que neste futebol, ser sério, ser correto, ser honesto connosco próprios, não vale de nada. Aquele que reconhece um erro ou um eventual erro perante o povo é devorado. E se Sérgio Conceição sente que cometeu algum erro, vai ter que aprender, não vale a pena voltar atrás quando o alvo é o polvo. Todo e qualquer ataque que seja feito ao polvo não pode depois ser regredido. Por uma simples razão, é que o polvo ataca. Ataca ferozmente, ataca porque é cobarde e Rui Vitória é o melhor exemplo disso mesmo. Aquele que se autodenomina como uma boa pessoa é, e todos sabemos, o mais obediente e o mais alinhado treinador da primeira divisão. Só faz aquilo que o patrão manda, só faz aquilo para o qual recebe instruções, fala baixinho quando lhe dizem para ele falar baixinho, fala grosso quando lhe dizem para ele falar grosso. Agora, quem tem a coragem, quem tem a lata de ainda no ano passado dar murros em cima da mesa, a ameaçar tudo e todos, a dizer que tenham cuidado porque tem 6 milhões de adeptos com ele. Quem tem a lata e a desfaçatez de vir falar de reality shows, de imagens de cariz sexual, de utilização de bebidas alcoólicas. Alguém que ainda no ano passado, na meia-final da Taça da Liga, ameaçou um árbitro. Ameaçou um árbitro. Alguém que diz que relativamente ao tema dos e-mails, esse é um não assunto. Pois não, é um não assunto para ele, porque ele está no clube correto, que é o olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Autodenominam-se muito corretinhos, autodenominam-se muito certinhos, autodenominam-se muito sérios, mas depois são uma corja. São uma corja que infesta o futebol português e são uma corja de cobardolas. E como eu disse há pouco, Rui Vitória é disso o melhor exemplo. Mas um treinador que desvalorizou a arbitragem do Porto Benfica e depois gritou aos 4 ventos na arbitragem com o Sporting. Um treinador que ainda hoje disse na conferência de imprensa não preciso de falar alto, mas que depois quando perde dá palmadas em cima da mesa. Um treinador que vem deixar recados como eu deixei amigos em todo o lado, eu conheço a dimensão do clube onde estou, é um cobardola. Não presta, é um fantoche, é um boneco articulado. Mas mais, um boneco que depois do Aves Benfica diz uma coisa como não tenho informação de que o VAR tenha oficialmente falhado, é um branqueador. Mas é tão boneco que até bem dizer coisas como esta quando foi a própria Federação Portuguesa de Futebol que anunciou a quebra das comunicações. Um treinador que diz o problema não está no VAR, está na nossa cultura desportiva. E que depois, mais tarde, cala quando ganha e grita quando perde, que cultura desportiva tem? Este senhor é uma vergonha. Mas verdade seja dita, ele é o treinador perfeito para o Benfica. Cobardola, calado e, como eu disse há pouco, é só olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço.
Sérgio, não recues nunca quando tiveres que atacar o polvo e os seus tentáculos. E Rui Vitória, o Sonso Vitória, é de facto um dos tentáculos do polvo. O cobardola que diz, eu que sou muito pela pacificação, eu conheço os meus limites. Conhece os limites quando ganha, porque quando perde, cala, ou por outra, quando perde, estala-lhe o verniz, quando perde, perde completamente as estribeiras. E depois vai estar seguramente muito bem acompanhado este fim de semana com António Salvador. António Salvador, e vou puxar este tema à colação no Batalha, não porque ele esteja em guerra com o presidente de um outro clube. Se a mim não me interessa nada. Aquilo que se passa nas guerras com os outros clubes não me interessa nada. Agora, António Salvador veio falar do seu encontro com Luís Filipe Vieira. E é isto que já me interessa. E já interessa porque, como todos sabem, foi o Batalha que denunciou este encontro, em que depois o Jornal Record foi muito atrás com um Photoshop ranhoso, ao nível do rascor. E, portanto, sobre esse assunto, António Salvador, que escassos 8 dias antes de receber o Benfica, num jogo que supostamente deveria ser escaldante porque a luta pelo terceiro lugar estaria ao rubro, um presidente que quer que o seu clube seja campeão, um presidente que não quer jogadores emprestados, vem depois dizer que, afinal de contas, não estou muito calmo, afinal de contas quer manter o André Horta e que disse não ao Luís Filipe Vieira. Mas alguém acredita que este foi o tema da conversa, onde vimos todos, pelas imagens aqui divulgadas, Luís Filipe Vieira sempre de dedo em riste a apontar António Salvador? Está-se mesmo a ver Luís Filipe Vieira a dizer, tu tens que me devolver o André Horta, tu tens que me devolver o André Horta. Claro, é que quando alguém vai pedir alguma coisa a alguém, aquilo que faz é apontar o dedo. Estes senhores pensam que nós somos todos acéfalos. Agora, aquilo que o Sr. António Salvador quis fazer, o moço do G15, o líder do G15, mas sob a batuta do Luís Filipe Vieira, ou seja, o fantoche do G15, porque o Luís Filipe Vieira é que o mexe a seu belo prazer. Aquilo que ele quis fazer com esta história do André Horta é tirar areia essencialmente para os adeptos do Braga. Adeptos do Braga, que verdade seja dita, e nada me move em defesa deles, mas a verdade é que cada vez mais em Braga tem sido bracarense. E, portanto, o senhor António Salvador quis justificar esta sua subserviência. Mas o senhor António Salvador, o subserviente, o tal fantoche do G15, fez 2 declarações ontem em Fátima, nas quais é muito importante refletir. A primeira que disse foi relativamente ao jogo de amanhã, uma coisa como que ganha o melhor. Esperem lá, que ganha o melhor? Então um presidente de um clube vai ter um jogo e diz que ganha o melhor. Não é que ganha o Sporting de Braga neste caso. Quer dizer, isto de facto é ter o coração dividido. Opá, e agora como é que eu faço? Ponho um pé na ponta Rábida, ponho um pé na ponte Dom Luís, opá, para ver se estão nos 2 sítios ao mesmo tempo. Este senhor nem sequer consegue disfarçar a dor de barriga. E de tão cordial que quer ser perante o seu líder espiritual, depois até diz estas bacuradas. Mas disse uma outra coisa muito curiosa. Disse ele relativamente ao facto do Braga ter estado representado nessa reunião com o Conselho de Arbitragem por, entre outros, Cosme Machado, ex-árbitro, diz ele que foi o primeiro clube que contratou um conselheiro de arbitragem e que todos os outros têm que fazer para não o fazerem de forma encapotada na folha salarial. Meus amigos, estava a falar de quem? Será que estava a falar do árbitro jubilado, o doutor António Rola? Será que ele, para querer dar uma bicada em alguém, se enganou e também deu uma bicada ao seu líder espiritual? Fica a dúvida. Agora, é lógico que quando quem está a falar tropeça no português de 5 em 5 segundos, é natural que depois não diga o que sabe, nem saiba aquilo que diz. Meus caros amigos, vamos, entretanto, falar de um outro tema que me parece extremamente importante. O Futebol Clube do Porto vai entrar num ciclo desportivo tremendamente agressivo em termos de jogos. O Futebol Clube do Porto, daqui até ao final de fevereiro, vai jogar sempre quarta, domingo. Só na passagem da 23ª para a 24ª jornada do campeonato,
ou seja, do Porto Rio Ave para o Portimonense Porto, é que vamos ter uma semana completa de descanso. Ora, isto significa 9 ou 10 jogos até lá, em todas as competições. Porque para a Taça da Liga vamos ter 1 ou 2 jogos, vamos ter para a Taça de Portugal a primeira mão da meia-final, vamos ter a primeira mão dos oitavos de final da Champions e vamos ter também 3 jogos em casa para o campeonato e 3 jogos fora. Os 3 jogos fora são no Estoril, no Moreirense e no Chaves, e os 3 jogos em casa são o Tondela, o Braga e o Rio Ave. Este ciclo competitivo tão intenso, primeiro é bom que se diga que só acontece porque o Futebol Clube do Porto é o único, sublinho, o único clube português onde onde todos os objetivos ainda estão intactos. Mais nenhum clube em Portugal tem todos os objetivos intactos. Mais nenhum. Porque o outro clube que também está nas competições europeias, que é o Sporting, está na Liga Europa, porque na Liga dos Campeões já foi eliminado. Portanto, este ciclo competitivo acontece porque o Futebol Clube do Porto está a fazer uma época de excelência, onde está ainda na Taça da Liga, na Taça de Portugal, onde foi a única equipa portuguesa a conseguir o apuramento na Liga dos Campeões e porque está em primeiro lugar do campeonato. Este é o retrato fiel. Agora, nós temos que ter muita atenção aos condicionalismos internos e externos deste ciclo competitivo. Por um lado, é verdade que o excesso de jogos pode trazer um condicionalismo físico, dificuldades de recuperação dos jogadores e eventuais até lesões de caráter muscular. E temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Mas esses são os problemas internos. Depois vamos ter que ter atenção a outros problemas. Problemas disciplinares. É que é bom não nos esquecermos que mal alguém fez a campanha pela expulsão de Filipe, Filipe foi expulso. Mal alguém fez a campanha pela expulsão de Danilo, Danilo foi expulso. E agora estamos perante a campanha de Brahimi. Portanto, ou o Brahimi tem muito cuidado, ou o Brahimi vai ser expulso em breve. E como vimos, a Herrera levou 2 jogos. E nesta altura, falhar 2 jogos pode ser muito complicado, de acordo com este tal ciclo competitivo muito intenso. Depois vamos ter os condicionalismos da escolha de conselho de arbitragem para os nossos jogos. É que já vamos a meio da época e é preciso ter muito cuidado com aqueles árbitros que ainda não nos apitaram. Vejam quem são os árbitros que para o Campeonato Nacional ainda não nos apitaram e vejam inerentemente os riscos que nos podem bater à porta a qualquer momento. É muito importante que o Sr. Fontelas Gomes tenha muito cuidado com as nomeações que vai fazer, porque nós vamos estar atentos à lata que exista em nomear alguns fiéis servos do povo para jogos do Futebol Clube do Porto. E por fim, há que ter muito cuidado com as escolhas por várias razões. Primeiro, porque nós vamos estar muito atentos àqueles que têm sociedades de peritagens em Coimbra. Estamos atentos. Nós estamos muito atentos a todos aqueles que têm sociedades de peritagens em Coimbra. Estamos também muito atentos àqueles que andam a tentar ocupar o lugar de Nuno Cabral e fazerem o papel de novos meninos queridos do Benfica. Vamos estar muito atentos a isso. Estamos muito atentos a isso. E depois, vamos também estar muito atentos àqueles que parecem querer passar por entre os pingos da chuva, estão a querer passar de forma despercebida, a fazerem-se passar por amigos e ou com alianças com o Futebol Clube do Porto, mas que, no entretanto, estão a atacar pela calada. Nós vamos estar atentos a quem está a atacar pela calada e a passar por entre os pingos da chuva. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde nós não vamos deixar cair alguns temas e onde não vamos dar sossego a todos aqueles que ataquem o Futebol Clube do Porto. É esta a nossa postura, vai continuar a ser esta a nossa postura. E acreditem numa coisa, nós não dizemos nada por acaso. Nós não dizemos nada apenas e só porque somos maluquinhos. Nós somos maluquinhos, mas apenas e só pelo Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.